E meu irmão era muito lento, muito. E meu pai sabia disso. Era o tempo que ele tinha para ficar comigo. Para ficar comigo sozinho. O meu nome é Maria Paulina Avelino Marques da Silva. Tenho 73 anos e moro no bairro da Brasilândia. A minha profissão hoje é trabalhar com doações para ajudar as pessoas do meu entorno. No Instituto Ações Sociais da Vovó Tutu, né? Exatamente. Você é presidente que se fala? Dona? Não, praticamente eu fui a mentora, mas a presidente é a Vânia. Ela que cuida de todas as partes burocráticas do Instituto. E esse Instituto começou para atender as pessoas do bairro Brasilândia, aqui em São Paulo. E eu queria que tu contextualizasse para quem não conhece São Paulo, até mesmo para quem é de São Paulo e não conhece Brasilândia, o que é esse bairro, como é que é a vida lá, como é que funciona aquela sociedade ali? Olha, a Brasilândia, ela fica na Zona Norte, é um dos bairros mais carentes da nossa região. A carência lá começa desde que uma pessoa não tem condições de comprar um pãozinho para poder se alimentar. É um bairro muito grande que se divide em várias vilas, né? Porque a Brasilândia é muito grande. E quantas pessoas tem lá, você sabe? Quem pode passar essa parte aí é a Vânia, porque ela tem noção mais do que eu. Mas é um bairro muito carente aqui de São Paulo. Muito carente. Com certeza é um dos bairros que a carência é muito grande, é formado por grandes comunidades, né? E lá, tudo que você pode imaginar de carência, de dor, é a Brasilândia. Que tipo de história é a mais corriqueira lá no bairro? Que tipo de história que é a mais corriqueira? É as pessoas correndo atrás de alimento, pegando marmita num lugar, catando restos nas feiras. É o que mais a gente vê. As nossas crianças ociosas, sem ter um espaço para brincar, de lazer. É os nossos jovens que não têm condições de arrumar um emprego decente porque não tem a educação, porque tudo parte a partir da educação, até as escolas para que possa colocar as nossas crianças, os nossos jovens são muito difíceis. Então eu acho que tudo isso engloba nessa carência que eu estou falando para você, que é a Brasilândia. Porque se não tem educação, não tem condições de ter uma vida social melhor. E você nasceu lá? Eu nasci. Tenho muito orgulho de falar que nasci na Brasilândia. Eu falo sempre que sou 100% Brasilândia. Eu fui para lá com 1 mês de vida. Nasci na maternidade de São Paulo e fui para lá com 1 mês de vida. Estou com 73 anos, considerando que a Brasilândia tem 76. Então, quase perto da origem de Brasilândia. E qual é que é a sua maior lembrança da sua infância na Brasilândia? Eu, como pessoa nascida e nata na Brasilândia, a minha história é essa. É a que eu acabei de narrar para você. Uma criança também que teve muitas dificuldades no seio familiar para se alimentar. Né? Também tive que ter esse destino de procurar alimentos, né, nos galões de lixo, nos mercados, na Lapa. Naquela época nem feira não se existia. Eu fiquei também numa fila de pão para poder sustentar meus filhos. Então, a minha história, apesar de ter 73 anos, e não mudou nada. Né? A mesma história está acontecendo agora história. Lá. Exatamente. Quando você era criança, você ia no mercado procurar comida que sobrou ou o que estava para vencer? Isso. O mercado que tem aqui na Moca, né? O Mercadão Municipal, eu tinha uma vizinha que ela pegava algumas crianças do entorno e levava essas crianças para a gente poder pegar naqueles tambores que eles jogavam tudo ali, né? Tanto verdura como legumes, frutas. Então, elas colocavam nós dentro daqueles tambores e a gente ia passando algumas coisas que a gente achava que dava para se aproveitar, né? E cabeça de peixe, frutas, tudo que tinha ali
né? A gente levava para casa para poder higienizar, para poder se alimentar daquilo ali. Então, quando criança, você estava num tambor de produtos descartados, procurando algo que pudesse ser reaproveitado para levar para casa. Exatamente. Eu sou filha única de 2 irmãos, a do meio, e a minha mãe era muito doente, ela teve uma gastrite muito forte, e o médico ele falava que ela tinha que se alimentar muito de frutas, né? E principalmente melancia, porque tinha muito líquido. E então a dona Aparecida me levava mesmo por causa disso, para mim poder trazer esses tipos de alimentos para que a minha mãe pudesse, né, ter condições de se alimentar e sarar. E tinha coisa que dava para aproveitar nesses tambores? Tinha? Tinha. Algumas vezes tinha, porque a gente trazia tudo dentro de um saco de estopa, né? Então você imagine ali, você misturando legumes, verduras, cabeça de peixe. Não tinha condições na época de se fazer uma seletiva, né? Então depois, quando chegava em casa, o que dava para aproveitar, a gente aproveitava. O que não dava, naquela época as pessoas tinham o hábito de criar galinha, porcos. Então também era aproveitado, né? Para alimentar esses animais. Mas alguma coisa a gente sempre conseguia tirar. Isso foi quando... Que idade você tinha nessa época? Eu tinha por volta de 8 anos. De 7 para 8 anos. E como eu era muito magrinha, muito esperta, então eles sempre preferiam me levar. E depois disso, eu fui internada num colégio. Daí passei dessa fase para uma outra fase. Como é que foi o processo para ser internada nesse colégio? Nesse colégio, minha mãe trabalhava nas Perdizes e a patroa da minha mãe, ela conhecia a dona Leonor Mendes de Barro. E para entrar nesse colégio, ela tinha que ser órfã. E eu não era órfã, porque eu tinha pai e mãe. E daí, a dona Leonor Mendes de Barro, ela doava açúcar à União para a Casa Divina Providência, que era na Moca, esse colégio. E fizeram algum acordo que eu não sei te falar, e eu entrei como órfã de pai. Né, aos 8 anos de idade, eu saio de casa e para ficar nesse colégio de freira, aos 8 anos. Mas você sabe se essa atitude foi uma tentativa assim de salvar a sua infância, ajudar a sua infância e sacrificar a presença da filha em casa? Com certeza. Não foi nem nesse quesito de procurar alimento, essas coisas, não. Foi muito mais que isso. A minha mãe, ela me deixava em casa com meus 2 irmãos e ela já percebia um olhar estranho do meu pai sobre mim. Né? Eu vim saber isso depois de maior de idade. Né? E ela, com essa preocupação de me deixar sozinha, e então ela resolveu me internar no colégio. Então ela abriu mão de estar contigo na infância pela tua segurança? Pela minha segurança. E você lembra qual a sua principal memória dessa época, dessa escola, desse internato? Na verdade, uma criança ela não quer sair do seu seio familiar, né? Ela não quer deixar sua mãe, por mais necessidade, por mais fome que esteja, ela quer ficar ali. E eu era muito criança para entender isso, né? E foi uma das coisas que me marcou muito, porque eu deixei a minha família, eu fui para um colégio de freira onde era muito rigoroso, né? Convivendo com 180 meninas, 179, porque eu completava o quadro de 180. Então, foi muito duro no começo para mim se ver ali sozinha, sem a minha mãe, sem os meus irmãos, né? E podia dizer até sem meu pai, porque até então eu não sabia de nada. Mas no longo do tempo, eu fui aceitando, né? Porque ali eu tinha o meu café, eu tinha o meu almoço, eu tinha minha cama limpa, né? Eu tinha o meu chuveiro para tomar banho, porque na minha casa era água de poço. Então eu fui até me ambientando com essa situação, né?
apesar de ser um colégio muito rigoroso, mas de certa forma eu fui aprendendo a conviver, né, com esse outro lado. E passei os 4 anos, eu posso te dizer que tranquila. Como é que era a rotina lá? A rotina é muito dura, né? No colégio de freira, você levanta às 6 horas da manhã, você toma banho frio, porque naquela época não se tomava banho quente, né? Tinha o chuveiro, mas era banho frio. Depois, você, 7 horas em pontinho, você tinha que já estar na igreja, que era dentro mesmo do colégio, e sai da igreja, vai tomar o café da manhã, escola, né, até o meio-dia. Depois a gente saía, almoçava, recreio, missa da noite e dormir. E você acha que a experiência que você teve nessa escola mudou a sua personalidade e hoje você ajuda pessoas pelo que você aprendeu nessa escola, ou é uma coisa da vida de maneira geral, da sua história inteira? Eu acho que tem sim, né? Eu acho que tem 2 fatores aí. Pelo fato de eu buscar subsistência no lixo e depois, quando eu vou para lá, a parte da educação, né? Da educação, lá não se tinha briga, lá não se tinha discussão. Meu pai era uma pessoa muito violenta, que batia na minha mãe, batia muito em nós, e a gente tinha um medo enorme dele, porque meu pai, ele nunca foi um homem de beber, nunca usou álcool, ele fazia mesmo pela índole dele, que era uma índole de pessoa muito, muito agressiva, né? E lá no colégio, a minha vida foi totalmente diferente. Eu era punida se eu fizesse alguma coisa errada. Fora isso, não, né? As freiras nos tratavam muito bem. E pelo fato também de não faltar o alimento. Uma criança que nunca soube que era comer uma manteiga, uma criança que nunca teve a oportunidade de, no fim de semana, comer uma comida melhor, ganhar presentes. Então, isso para mim me trouxe, quando eu saio fora do colégio, é uma bagagem muito grande, né? De aprendizado, de aceitação e tudo. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem muito a ver com a minha infância, né? Mesmo dentro de casa, e quando eu fui para o colégio, eu acho que foi uma mudança muito boa para mim, apesar de ter trazido muita dor no começo. Pois é, como é que uma criança entende que o ambiente familiar, a infância dela não estava certa? Porque se você tá dentro do ambiente e aquelas coisas estão acontecendo, você imagina que a vida é assim, né? E chega uma hora que você olha para trás e você percebe. Putz, a minha vida estava errada naquela erradíssima, época. né? Quando que você notou que o ambiente familiar era ruim? Olha, na verdade, eu notei que o ambiente era ruim quando eu volto, né? Porque quando os portões do colégio se abriram para mim, que foi, na verdade, quase 5 anos, né? Eu já senti um medo, né? Já me veio o medo de enfrentar tudo aquilo, porque a gente não via a rua, a gente não tinha, né, essa parte de fora. Então, daí você começa a perceber que o colégio ali era o meu santuário. Eu estava protegida, né, da fome, da violência, de tudo. E quando eu volto para minha casa, as coisas não mudaram, só pioraram, né? Então, daí eu comecei a ter noção mesmo dessa vida do lado de fora, dessa vida tanto dentro da minha casa, pro lado de fora. Comecei a ver outras coisas pro lado de fora também, que 5 anos eu não tinha visto. Uma pessoa que entra com 5 e sai com 13 para 14 anos, é muita diferença. Sim. Né? Aí você voltou para casa com 13, 14, que você já tá um pouco mais consciente, né? Exatamente. E aí você começou a perceber que aquele ambiente não era ruim. O que você fez depois de voltar para casa? Eu não fiz, né? Na verdade, foi a minha mãe novamente. Porque se ela me tira de casa com 8 anos, porque ela percebia que alguma coisa já estava errada, você imagine eu com 13 para 14 anos, né? Com o corpo já formado, né? E meu pai com aquela mesma conduta. Só que meu pai, ele começou, né? A mexer comigo, né? E de uma forma que no começo eu não entendia. Eu achava que era até normal, você entendeu?
E comentando com meu irmão mais velho, que é o Cláudio, que já falecido, um dia eu conversando com ele e eu falei para ele, porque começou assim, meu pai mandava ele na padaria comprar pão, e meu irmão era muito lento, muito, e meu pai sabia disso. Era o tempo que ele tinha para ficar comigo. Para ficar comigo sozinho. Né? E as coisas aconteciam naquele tempo, naquele espaço de tempo. E um dia eu comentei com o meu irmão o que estava acontecendo. O meu irmão já é um moleque de rua, né? Já sabia tudo, ele 14 anos. E ele levou um susto, ele falou que estava errado aquilo, que não podia acontecer aquilo. E me explicou do jeito dele, né? E eu passei a ter um pavor do meu pai, nojo. Desculpa. E só que eu tinha medo de contar. E o meu irmão pediu para que eu não contasse para minha mãe, porque de medo, né? Minha mãe apanhava muito do meu pai. Minha mãe tinha cabeças com altos e baixos, de coronhada que ele dava, sabe? E eu tinha medo de contar. E eu fui convivendo com isso. Mas a minha mãe percebeu, porque ela sempre via que eu queria ir trabalhar com ela, eu pedia para ir ajudar, né? Mas ela também nunca teve coragem de me perguntar. Mas ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Até que um dia ela conversou com a dona Arminda, uma patroa maravilhosa que ela tinha, e ela falou, traz ela, assim ela ajuda aqui. E foi a minha libertação, porque dali eu fiquei uns dias na dona Arminda e ela conseguiu me arrumar uma casa para ir trabalhar como babá de 2 crianças na Cândido Espinheira. E saio de novo do meu seio familiar, eu tive que me afastar da minha mãe, porque as condições de trabalho lá é que eu viesse para casa de cada 15 dias. E a minha mãe também pediu que eu saísse no domingo, de manhã, que ela me pegaria, e no domingo mesmo à noite ela me traria embora. Era só para mim poder sair um pouco. Eu não tinha amiguinhas para ir, não é que nem hoje, né? Então, muitas vezes eu não queria ir, porque eu tinha medo, né? Você preferia ficar na casa onde você trabalhava? Preferia, exatamente. Eu tinha muito medo, não queria. Às vezes minha mãe ia me buscar e eu chorava que não queria ir. Mas a minha mãe, naquele pequeno espaço de tempo que eu ficava ali, acabava sendo satisfatório, porque eu estava em contato com meus irmãos, em contato com a minha mãe, né? Então, quando era noite, minha mãe mandava eu pegar minhas coisinhas e já voltava para casa da patroa. Então, a sua mãe trabalhava de quê? A minha mãe sempre foi cozinheira de forno e fogão. Ela trabalhou nessa casa 25 anos. Dessa patroa que ficou sabendo da tua história e indicou você para uma família amiga dessa pessoa. Isso. Ali na Cândido Espinheira, nas Perdizes. E aí você foi trabalhar lá para se afastar do ambiente familiar. Exatamente. E aí que fim levou o seu pai? O meu pai, ele já é falecido, né? Já tem mais de 20 anos. Mas depois a minha mãe, quando nós crescemos, o meu irmão mais velho, Cláudio, e os espancamentos continuavam, tanto nos meus irmãos como na minha mãe, comigo nem tanto, né? Então um dia a gente deu um ultimato para minha mãe, porque o meu irmão já trabalhava de engraxate, ele fazia carreto na feira, enfim, já dava para a gente se manter. Então nós conversamos, minha mãe estava muito machucada naquele dia, ele tinha espancado muito ela, e cada vez que ele fazia isso, ele fugia lá para Campinas. Ele ficava uns dias até, né, amenizar as coisas, depois ele voltava. E daí a gente falou para ela, vamos sair daqui, vamos embora, né, porque a gente não está aguentando mais isso. E daí ela tomou força, porque o Cláudio já estava com 15, eu com 14, né, a gente já conseguia fazer alguma coisa. O Mário, meu irmão, tinha 8 anos, e nós fomos para uma casa de uma tia. Nós pagamos para fazer um barraquinho de um quarto e cozinha. A minha tia cedeu os fundos para a gente e a gente fez tudo quietinho. Quando um dia
que ele chegou em casa à noite e já não estávamos mais, nós já tínhamos ido embora. E ele tentou fazer alguma coisa ou ele aceitou? Foi atrás, foi armado, foi atrás. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Mais dia ou menos dias, mas quando ele chegou lá, ele já encontrou o meu irmão mais resistente, tinha o marido da minha tia, que a gente chamava ele de Dinho, ele já sabia, já estava esperando que ele fosse, já pegou também uma barra de ferro e já ficou escondido esperando, e ele percebeu todo o ambiente, né? E naquela hora eu acho que ele entendeu que não dava mais. Ele ameaçou, falou que ia matar, mas ele não fez nada. Pediu algumas coisas que a minha mãe tinha levado e foi seguir a vida dele. E aí nunca mais tiveram contato? E teve, né? Teve contato por um pouco tempo, né? Porque ele começou a ir atrás da minha mãe, não sei, algumas vezes ligar para minha mãe, né? E quando ele sabia que a minha mãe não estava em casa, ele ia lá no portão da onde nós morávamos, porque ele sempre falava que ele ia levar o meu irmão caçula, né? Que ele ia passar a mão no meu irmão, que ele ia levar. Então ele fez isso umas 4, 5 vezes, mas ele viu que para ele já não dava mais, porque a Brasilândia, naquela época, tinha as pessoas também que era, né, que defendia a gente, né? Que nos defendiam, e a gente entrou em contato com essas pessoas e ele soube disso, né? Olha, se você for lá, se você não for dar sossego, vai acabar sobrando alguma coisa para você. Daí ele se afastou, daí ele arrumou outra mulher e foi tocar a vida dele, onde eu tenho 2 irmãos, né, com esse novo relacionamento dele. E hoje, depois que essa história passou, já faz 20 anos que ele faleceu, né? 20 anos. O que você sente por ele hoje, depois da história toda acontecer? Olha, o meu pai, ele marcou muito minha vida, porque eu cresci uma menina sozinha, eu não tinha amigas, eu não gostava de namorar, porque eu não gostava nem que me tocasse, né? E foi muito difícil. A minha mãe, analfabeta, ela tinha muito amor, mas ela não sabia como conversar comigo e ela nunca tocava nesse assunto, nunca. Eu fui conversar com ela com 20 e poucos anos. E isso trouxe, muito embate comigo e com a minha mãe. Porque, na verdade, eu culpava a minha mãe, sabe? Eu culpava a minha mãe por tudo aquilo que tinha acontecido comigo. A gente morava num porão, num quarto de cozinha, onde nós dormíamos tudo junto. Eu e meu irmão numa cama, o meu irmãozinho num colchão no chão e a minha mãe numa cama de casal com meu pai. E às vezes, por mais que você não queira, você acaba vendo o que está acontecendo entre o casal. E eu sentia um nojo muito grande da minha mãe e eu não conseguia entender porque ela agia daquele jeito. Então eu fui me fechando, porque eu não tinha amizade, eu não tinha como, e nem sabia também. A gente era muito fechado naquela época, né? Não tem essa abertura que tem agora. E isso, eu tive muitos embates com a minha mãe. E até que chegou um dia, eu acabei engravidando do meu primeiro filho, sem casar, e a minha mãe ficou muito revoltada com isso, daí ela me cobrou e foi aí onde eu falei, vamos sentar e vamos conversar. É a hora da gente conversar. Eu estava com 20 anos e falei, eu quero que a senhora chame meu pai, ele morava em Carapicuíba. E a minha mãe mandou entrar em contato. Como minha mãe falou que eu estava grávida, ele veio muito bravo, né? E o pai do meu filho estava lá, né, esperando, e foi um embate muito grande. Foi aonde eu falei para minha mãe tudo que tinha acontecido comigo. Mas a minha mãe, na hora, eu acho que foi uma defesa dela. Eu acho que ela não aceitou, ela não acreditou que tinha chegado a esse ponto. Eu saio de casa, grávida.
eu fui pra rua, porque a gente não tinha onde morar. Dormi na rua. Por conta disso, eu perdi esse bebê. Eu cheguei a completar os 9 meses, né, da gravidez. Daí, a minha mãe já morava com outro senhor, o seu Oswaldo, que era uma pessoa maravilhosa. E quando ele soube que eu estava nessa situação de rua, ele fez a minha mãe me buscar. E eu ficava ali na Avenida Liberdade. Meu marido consertava a geladeira e o patrão não aceitava que ficasse ninguém lá. Como o patrão saía muito, né, para fazer os orçamentos, tinha um quartinho, um banheiro nos fundos. Meu marido falava: fica aí. Quando eu bater 2 vezes é porque ele está aqui, você fica quietinha. E eu ficava sentada lá. E tinha uma pastelaria que ele conseguiu para que eu limpasse a pastelaria. Em troca, quando terminava o expediente, o seu João dava os pastéis, as coisas que tinham sobrado. E a gente ficava ali andando pela Praça da República. Eles estavam fazendo aqueles encanamentos de rua, aquelas tubulações enormes, né? E muitas vezes a gente entrava ali para se abrigar e ficava ali. Até que um dia alguém me viu lá na Praça da República com o Marcos, meu marido, e comentou com o seu Oswaldo, né? Porque perguntavam para minha mãe, realmente ela não sabia onde eu estava. E ele era taxista, ele foi me buscar. Ele foi me buscar e fez com que minha mãe me aceitasse dentro de casa. Isso foi antes ou depois da história que você contou que vocês tiraram a sua mãe de casa, construíram aquela casa? Foi bem depois. Isso foi bem depois? Quando eu saí de casa com o meu irmão, eu tinha 14 e meu irmão tinha 15. Uhum. Daí nessa época eu já estava com 20 para 21 anos de idade, né? E nessa época você morou na rua um tempo? Quando eu saio de lá, do penteado onde a gente fez esse barraquinho, eu comecei a trabalhar, foi aonde eu conheci o Marcos, né? Enfim, a gente sai do barraco e vai para Virajuba, que é onde eu moro até hoje, né? A minha mãe conseguiu comprar um terreninho de segunda mão, construiu outro barraco, foi ali que eu conheci o Marcos, né? Já estava, né, já com 18 anos, a gente começou a namorar e com 20 anos para 21 eu engravidei. E aí depois disso teve essa história que você chamou a família inteira para conversar. Exato. E aí você saiu de casa porque ela não acreditou na sua história. Isso. Tá, eu me organizei. Isso, né? E daí eu fiquei um tempo, não fiquei muito tempo na rua. Logo meu marido me arrumou uma casa na Vila Leopoldina para cuidar de 2 crianças. O Guilherme e o João Paulo. Eu tinha uma patroa muito boa, mas o patrão também era danado, né? E, de novo, eu tive esse problema com o patrão, mas também não deixei avançar muito, não. Eu saio de madrugada, largo tudo, e eu me lembro que eu saí da Vila Leopoldina e fui até lá na Liberdade a pé, atrás do meu marido, porque naquela época não tinha telefone, né, como hoje. E foi aonde ele tomou a atitude da gente largar tudo e procurar um lugar para ficar. E quando eu estou na rua, o seu Oswaldo ficou sabendo, me levou e falou para minha mãe: não, você tem que cuidar, ela é sua filha, né? Por pior que o pai dela foi, ele criou um filho, porque o meu irmão Cláudio era de um outro relacionamento da minha mãe, né? Então você tem que cuidar da sua filha. Foi aonde eu fiquei, mas o bebê já estava comprometido, porque eu não comia, né? E um dia eu levei um tombo, eu fui buscar uma lata de água para limpar a casa. A minha casa tinha um poço, mas era muito, muito fundo, né? E eu fui buscar na casa da vizinha e eu levei um escorregão. A lata bateu na minha barriga, que eu vinha com a lata assim, e causou um traumatismo craniano no meu bebê. A lata bateu na minha barriga, mas eu não sabia. E eu fiquei 15 dias ainda com ele morto na barriga, porque
Eu comecei a emagrecer muito, mas eu não sentia dor, não sentia nada. E a minha mãe, naquela época, ela era muito fechada. Ela minha mãe mal conversava sobre gravidez, né? E a minha vizinha que percebeu que eu estava emagrecendo muito. E se eu estava sentindo alguma coisa, daí não, dona Elvira, eu não estou sentindo nada. 3 dias depois, eu tive um neném em casa, ele nasceu morto. Nasceu com coágulo na cabeça, foi pro ML. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 72, 71. Ele foi pro ML, passou pela delegacia para fazer as coisas de praxe, né? E deu que foi um traumatismo craniano. Morreu de 9 meses, já estava com 9 meses completo. E todas essas histórias que a gente está conversando, elas aconteceram nos anos 70, final dos 60? É isso, isso. É porque eu tive a Vânia no ano de 73, foi entre 71 e 72. E você teve uma vida, vendo de fora, não sei se eu posso usar a palavra traumática, mas mesmo assim você optou por fazer o bem e você tem contato com o bem, você faz o bem. O que é muito difícil para quem tem referências ruins e negativas, né? É muito mais fácil o ser humano ir no que ele aprendeu. Por que você acha que você conheceu o bem e faz o bem? Você consegue explicar essa força? Eu acho que não tem mágica para isso, não, filho. Eu fui muito bem educada no colégio. Eu vim essa parte de religião muito forte comigo, né? Foi 4 anos que mudou totalmente a minha vida. E eu te falo isso sem medo de errar, porque senão eu não estaria aqui. A primeira coisa que eu tive que fazer foi exercitar o perdão. Foi uma das partes mais difíceis da minha vida. Perdoar. Porque enquanto eu carregava aquela mágoa, só fazia mal para mim. Eu era uma pessoa muito fechada, muito sozinha. E tive um companheiro que me deu todo o apoio, que me respeitou muito, que foi o pai dos meus filhos, né? Foi o primeiro a saber dessa história minha. E ele me deu um apoio fora de série. E depois dessa conversa que eu tive com a minha mãe, né? Eu tive a coragem de ter um enfrentamento com a minha mãe. E isso me trouxe uma libertação. Eu tirei toda aquela mágoa. Minha mãe foi vítima, tanto quanto eu, né? E a dor que ela sentiu quando eu falei para ela, não se compara com nada que eu tinha passado, porque ela era minha mãe, né? E dali a nossa relação ficou mais saudável, né? Ficou mais forte. E com o tempo eu fui tentando tirar isso de dentro de mim, né? Fui tentando. E quando eu me separo do pai da Vânia, eu estava com 40 anos, já não tínhamos mais condições de viver junto, porque meu marido, apesar de ser uma pessoa que foi fundamental para que eu tivesse meus filhos, mas ele depois partiu para a droga e não dava mais, né? Eu sou mãe dessa filha minha aqui, que é a única filha mulher, e mais 5, né, homens, e eu comecei a ver o peso da responsabilidade desse pai usando droga. Eu amava esse homem, mas eu tive que tomar uma decisão, tudo baseado no que eu tinha passado lá atrás, né? E eu acabei me separando, criei esses 6 filhos sozinha. Quando meus filhos já estavam tudo maior de idade, eu conheci um senhor chamado Antônio Meirelles. Na época eu tinha 40, ele tinha 70 anos, e eu fui viver com esse homem. Esse homem muda toda a minha história. Eu posso falar para você que ele foi meu grande mestre. Ele começou a me ensinar a exercitar o perdão. Ele sempre falava comigo, né? Porque eu chorava muito. E eu fui aos poucos, eu fui entendendo que quem sofria mais com tudo isso era eu, né? E eu consegui, sabe? Hoje você me vê chorando porque você está me dando uma oportunidade de eu contar uma história que eu guardei por mais de 40 anos, sabe? E que não me trouxe benefício nenhum.
E hoje, quando eu falo, é para também mostrar para as pessoas que elas têm que falar, elas têm que se abrir, sabe? Não ficar represado isso dentro delas. E saber perdoar, porque se você não perdoa, você não segue em frente. Pois é, mas como é que se perdoa uma pessoa ou uma história dessas? Como é que faz para se livrar dessa dor? A dor existe. Ela nunca vai deixar de existir. A dor existe, sabe? Mas é uma dor que você, apesar dele já ter ido, que eu não teria coragem de desejar mal para ele, não, sabe? Eu tive muitos encontros com ele depois disso. Depois que eu fui morar com o Antônio Meireles, eu já sentia o coração mais leve, sabe? A dor, ela não vai sair, mas ela não é aquela dor de ódio, de vingança, sabe? É uma dor que eu vou carregar, mas eu carrego de cabeça erguida, eu carrego com uma leveza, porque eu tenho certeza que do fundo do meu coração eu perdoei, porque eu precisava também desse perdão. Porque eu não seria essa vó Tutu que eu sou hoje. Eu sempre falo que para chegar a ser vó Tutu, existe uma Maria Paulina que passou por todas as dificuldades do mundo. E eu quando vim com esse estigma de ser vó, foi para poder ser uma pessoa doce, uma pessoa melhor. Mas a Maria Paulina, ela carrega dor, mas a vó Tutu já vem com uma outra história, sabe? E isso eu consegui superar. A vó Tutu seria o resultado do perdão? Exatamente isso. Você falou a palavra certa, sabe? Foi o resultado do perdão, sabe? Né? E de toda a minha vivência, né? De toda a minha história de dor, eu não podia levar isso para os meus filhos, sabe? Eu ia ser uma mãe amarga, uma mãe, sabe? Eu tirei tudo que foi de ruim para poder dar uma vida melhor para os meus filhos, sabe? Não queria. E não trouxe isso para os meus filhos. Tenho orgulho de falar para você que eu não trouxe. Todos os meus filhos trabalham comigo, sabe? Esse é resultado da mudança que eu fiz na minha vida, sabe? A duras penas, mas eu consegui fazer. Então, os ensinamentos que você aprendeu por parte da religião lá na escola, que você foi internada dos 7 aos 13 anos, né? Esses ensinamentos, você carregou junto com você durante essas experiências e te ajudou de alguma maneira a passar por elas, e depois esse homem que você mencionou aos 40 anos, Antônio Meireles, meio que ligou esses dois ensinamentos. Exatamente, né? Um senhor de 70 anos, né? Eu tinha 40 anos. Depois que eu largo do Marcos, eu nunca quis mais saber de ninguém, né? Eu vivi para criar os meus filhos. Eu era funcionária pública, eu trabalhava no Hospital das Clínicas e eu vivi para criar meus filhos. Eu falo para você, com a minha filha, que ela sabe dessa parte da minha história que eu vou te falar. Eu cheguei a trabalhar em 4 empregos para poder sustentar meus 6 filhos. Eu entrava às 11 horas da noite no HC, no Instituto da Criança. Eu era encarregada da limpeza. Eu saía às 6 horas da manhã, porque era meio período. 6 horas eu batia o cartão de saída e já batia o outro de entrada pela fundação. Daí eu ia das 6 horas da manhã até o meio-dia, trabalhando pela fundação. Daí eu trabalhava na limpeza, não como encarregada. Meio-dia eu saía de lá. Eu ia para as Perdizes, essa patroa, que eu falei, a dona Arminda de Souza Lima. Naquela época passava, né, o emprego de mãe para filha, né? A mãe saía e a filha entrava. E eu comecei a trabalhar na casa da dona Arminda. E por que eu trabalhava lá? Eu descia para trabalhar lá. O meu patrão, Darcy de Souza Lima, ele vinha todos os dias para almoçar 1h da tarde. E era o tempo suficiente para mim descer, porque é um espaço muito pequeno do HC ali nas Perdizes. Eu fazia o almoço dele, quando era 1h ele almoçava. Eu limpava a cozinha e eu tinha que esperar meus filhos a saírem da Associação Cívica Feminina, que é ali perto do Parque da Água Branca, porque eu sempre priorizei uma escola melhor para os meus filhos.
Então, em vista disso, para mim não ter que ir para casa e voltar, que naquela época a condução era muito difícil, eu ficava trabalhando. Daí eu trabalhava na Dona Herminda, terminava o almoço, limpava tudo do lado, é o apartamento da Sônia de Souza Lima, que é a filha dela do meio. Daí um dia eu lavava a roupa, ela morava sozinha, solteirona, no outro dia eu passava, ia limpando aos poucos do jeito que dava. Então aí, se você vê, era o meu emprego, porque naquela época eu pagava o colégio para os 4, que era para a Vânia, para o Denis, para o Denilson e para o William, que era o meu caçula na época. Depois veio o Diego. Então era um meio de eu pagar a escola fazendo esses outros bicos. E que hora você dormia? Eu pegava a Vânia, os meus filhos, 5 horas, né? Ia lá para Taipas, que eu já morava lá em Taipas, e daí já dava banho. A Vânia sempre foi a mais velha, me ajudava, né, nesse quesito. E, por incrível que pareça, ainda fazia um bolo, fazia uma torta para poder levar no hospital, para poder vender à noite, né? Como eu entrava às 11 horas, eu chegava em casa por volta de 8, 8h30, então eu tinha esse espaço de tempo, né, para poder fazer alguma coisinha, e dormia no trecho, né, até o hospital. E quando chegava lá, como eu era encarregada da limpeza, eu fiz um trato com as meninas. Em vez da gente ficar lavando andar por andar, fazer intervalo, jantar, a gente já faz tudo de uma vez, né? E depois a gente vai para o vestiário e a gente jogava os papelão lá no chão ou no banco e a gente dormia. Porque as mães também que trabalhavam à noite, ela tinha também as dificuldades dela. Até que um dia a diretora soube que eu estava fazendo isso, não podia fazer, lógico. E daí eu pediu para que eu esperasse ela chegar de manhã, Dona Anita Hayashi, uma japonesa muito brava. E daí eu enfrentei. Eu falei para ela, Dona Anita, do mesmo jeito que a senhora faz as suas coisas de dia, a gente também faz. Nós temos filhos, elas têm marido, né? E quando chega a noite, a gente enfrenta esses andares aqui. Então, quando a gente termina de manhã, né? Porque tem intervalo de janta, tem um monte de coisa, a gente termina de manhã. E eu fiz um acordo com elas. Então, quando é 2 horas da manhã, tá tudo limpo. O pessoal da enfermagem está sabendo que a gente está aqui no vestiário. Qualquer acidente que tiver, quebrar vidro, um vômito, é só bater na porta que a gente atende. Daí ela falou, tudo bem, não está trazendo nenhum problema, então você pode fazer isso, desde que não me traga problema. E eu fiquei lá 14 anos e nunca teve problema. E vocês puderam dormir pelo menos algumas horinhas? Daí a gente dormia, né? Porque daí a gente dormia até mais tranquila, porque já não era mais escondido, né? Porque quando você está fazendo escondido, eu como encarregada, eu tinha que sempre ficar esperta, né? A partir desse momento que eu tive esse embate com a Dona Anita, as coisas amenizaram, não só para mim, como para as 4 que trabalhavam comigo. Então eu conseguia suportar, porque 4 horas de sono, né? Já era o suficiente para mim poder, né, ter forças para continuar. Então você dormia, o quê? Dava 1 hora, meia hora no ônibus até o trabalho? Isso. Depois mais 3, 4 no vestiário? Isso. E depois, quanto tempo durou essa rotina pesada? 6 anos. 6 anos. Nessa rotina foi 6 anos. Depois eu fiz transposição de cargo, né, e estudei primeiro, né, porque eles exigiam até a 7ª. Daí eu consegui fazer, fiz transposição de cargo, passei em 2º lugar lá no HC, e a Dona Anita já estava de olho em mim, porque ela falava que eu me expressava muito bem, que ela queria me colocar em outro lugar. Daí eu passei para a enfermagem, né? Naquela época era atendente, mas não consegui ficar. Eu sofri muita pressão das enfermeiras, e meu chefe, o seu Anísio, ele tinha me aconselhado até procurar outro prédio, né, dentro do complexo HC, que eu saísse do instituto e fosse para outro, né? Mas eu quis ficar ali porque ali estava a minha relação de amizade, estava toda a minha história. E ali foi meu grande erro. Eu fui muito hostilizada, eu fui muito barrada, eu tive que sair da noite e ir para amanhã. Eu já perdi meu adicional noturno, que isso me ajudava muito. E as enfermeiras não me aceitaram
muito nesse Por quê? setor. Eu não sei, sabe? Não sei se é porque eu vim da... As pessoas falavam porque a gente veio da limpeza, né? Veio de baixo. Tem muito isso, né? A gente veio de baixo. Eu não sei, eu sei que tudo para mim era negado, né? E eu comecei a me sentir muito constrangida. E eu fui falar com o seu Gomercino. Ele falou, olha, Paulina, você tem 30 dias, 29 dias para decidir. Se você não quiser ficar, eu pego você de volta para a limpeza. E daí foi feito isso. Eu entreguei meu crachá de enfermagem, de atendente, porque naquela época era atendente. O que você fazia na enfermagem? Qual que era o... Eu fazia as higienes das camas das crianças e não mexia com medicação. Entendi. Né? Era forrar as camas, né? Higienizar, ajudar o paciente a ir até o banheiro, colocar comadre, eram esses procedimentos. Uhum. Não tinha nada de medicação, isso já era com auxiliar, né? Eu era só atendente, né? Depois, quando eu saí de lá, a dona Anita Hayashi ficou sabendo que eu já não fazia mais parte do corpo da limpeza. Mas isso daí estourou como um barril de pólvora dentro do Instituto da Criança. Daí ela me chamou e ela falou, não, eu vou te dar um cargo para você. Você não vai voltar mais para a limpeza, né? E daí ela me deu para trabalhar, para tirar xerox dos livros dos médicos, né? E daí eu fiquei ali tirando xerox, mas já estava com a cabeça mesmo de sair. E nessa época a rotina deu uma amenizada ou ainda era 4 empregos, dormia mal? Não, deu uma amenizada assim, deu, né? Eu já não tinha assim o compromisso de trabalhar na Sônia, nem da dona Arminda, porque eu comecei a fazer marmitex, né? Para levar dentro do hospital, né? Então, porque tinha muita deficiência na época das mães que iam com seus filhos, que vêm de longe, né, para trazer seus filhos, às vezes ficavam internados e elas tomavam um copo de sopa, né? Não tinha uma comida mais forte, era um copo de sopa e muitas mães não tinham dinheiro para comprar a comida enquanto ficava esperando ali, né? Elas ficavam a madrugada inteira? A madrugada, dias e dias ali no escute, né, que é a primeira entrada que ficavam ali. E eu, como transitava muito por ali, eu conhecia muitas pessoas e isso já estava começando na limpeza, mas não tinha despertado nada em mim assim. Então eu pegava, quando eu ia recolher o lixo, eu pegava um saco preto, colocava um saco branco dentro e quando eu passava nas enfermarias das crianças que não tinham mexido nas marmitinhas, né, os pacientes, então eu pegava aquelas marmitas, colocava dentro desse saco branco, simulando que eu estava tirando o lixo, e daí eu pegava e levava as mães no vestiário escondido e dava para elas comerem, né? E as mães também que não conseguiam tomar banho, porque ficava ali 2, 3 dias sem tomar banho, né? E daí eu também pegava, elas não tinham as peças íntimas, porque vai lá totalmente despreparada, e eu pegava nas enfermarias lá, eu pegava aquelas fraldas, né? E vai lá, toma um banho rápido. Daí eu colocava, ajudava elas a colocar, e colocava um esparadrapo aqui, outro aqui, para elas poderem ficar mais confortável. E daí a gente conseguia, depois cada uma trazia de casa, né, para essas mães. E isso aí, sem eu perceber, foi me tocando muito, né? Foi me tocando e daí a dona Anita já tinha me liberado lá a copinha para mim poder levar essas marmitas, né? E eu comecei a trazer também de casa essas marmitas, eu vendia lá pro pessoal e as que sobravam eu dava para essas mães. E daí meus filhos foram crescendo, né? Já foi mudando o ritmo, a Vânia começou a trabalhar na FEPASA, enfim, eu já tinha mais, né, uma zona de conforto. Daí eu pensei em sair do hospital. Eu falei, agora eu quero... A marmita deu certo. Para você ter uma ideia, 250 marmitas eu fazia todos os dias para poder trazer,
Pra né? vender para quem ia para o hospital. Isso. Ou para os médicos também? Para os médicos, o pessoal que trabalhava, em geral, ali dentro do instituto. Para o ML, eu servia Marmitex e eu já consegui uma rede de apoio aqui fora. Os meus filhos já eram grandes, contratei a Maria, que era a mãe da minha nora. Enfim, eu consegui isso aqui fora. Daí eu falei, agora eu saio. Agora eu tenho uma estabilidade lá fora. Comida eu sei que não vai faltar para os meus filhos e vou conseguir, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Foi aí que começa essa história da Voto Tu sem ser Voto Tu, né? Então, só para eu entender, você trabalhava como encarregada da limpeza do hospital. Isso. Você passava a noite lá e você via as mães esperando os seus filhos terem alta e elas passavam dias lá. Exato. Aí você vendo a necessidade dessas mães, você começou a ajudar elas, dando marmitas que sobravam do hospital e você viu nisso uma oportunidade exatamente de fazer marmita em casa, levar para o hospital, doar para elas e vender para os funcionários do hospital. Então, exatamente. Você criou um negócio a partir dessa visão. Dessa visão. E aí você, como uma pessoa que trabalha com comida, começou a surgir. E você começou a perceber que tinha alguma coisa nesse mercado. Você podia ganhar dinheiro com isso, né? Isso. E aí foi aí que você resolveu abrir o seu restaurante, alguns anos depois? Foi. Né? É lógico que quebrei a cara várias vezes, né? Fechei acho que uns 3 restaurantes, né? E depois, quando passa-se muitos anos, tentei várias coisas, porque eu nunca fui de parar, eu sempre tentava alguma coisa, né? Porque também já não tinha a estabilidade financeira do HC, né? Daí chegou uma época que eu saí mesmo e vim enfrentar isso aqui fora. Era só marmita o teu só trabalho? Só marmita. Então era eu por mim mesmo, né? E daí, quando eu abri esse último restaurante, né? E levamos 8 meses para montar, pagando 2.500 de aluguel, porque era na freguesia do Ó, não dava para ser de qualquer jeito. E meu filho era muito exigente em relação a isso. E falava, mãe, as pessoas comem muito com os olhos, então a gente vai ter que fazer uma coisa top, né? E foi feito. E quando nós trabalhamos, acho que no máximo, acho que uns 6 meses, acho que nem chega a isso, né, Vânia? E veio a pandemia. Daí teve que fechar o restaurante. Tive que fechar, porque eu não tinha documentação. Mesmo que tivesse, teria que fechar, né? Sim. Daí não ia ter demanda, né? Não ia ter cliente. Daí meu filho falou para mim o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo. Eu conhecia surtos. No hospital tem muitos surtos, né? De meningite, hepatite B, né? Mas pandemia eu não sabia o que era. Daí nós fechamos e voltamos para trás. Eu já tinha construído um salão em cima da casa da minha mãe. Eu, como filha única, minha mãe teve Alzheimer. Eu fiquei para cuidar da minha mãe. Né? Nesse espaço de tempo, meu esposo morreu, Toninho, seu Antônio, e eu vim para cuidar da minha mãe. E a minha mãe, com Alzheimer, 3 anos depois ela faleceu, daí veio essa bendita dessa Covid, e acabo ficando na casa da minha mãe. Né? E quando eu perco o restaurante, eu volto, meus filhos colocaram as coisas tudo nesse salão, que eu já tinha construído um salão, né? Porque esse salão eu já usava para ajudar algumas pessoas da minha... Mas era coisa muito esporádica. Uma criança que queria fazer aniversário e não tinha um espaço, a gente cedia, eu fazia o bolo. Um idoso, umas 3 meninas fizeram festa de 15 anos, uma casou, fez a festa lá. Eu ajudava a comunidade. Né? Não era um negócio, era para ajudar o pessoal. Era para ajudar, sabe? Não era um compromisso, era assim, se desse para ajudar, a gente ajudava, né? E daí você vai, né? Tomando corpo dessas coisas, né? E daí foi aonde, quando fechou o restaurante, esse salão estava vazio e eu estava sentada no meu quarto, desesperada. Você passou por isso, você sabe. Essa pandemia trouxe muita dor, muita morte. Meus filhos tinham saído naquele dia para ver o que ia fazer, porque estava todo mundo desempregado. Eles embarcaram comigo nessa viagem. Toda a sua família perdeu o emprego por causa da pandemia? Não isso. A Vânia não trabalhava, né? Era doméstica, ficava na casa dela. Os meus 2 filhos,
eles sempre trabalharam, mas eles não eram registrados, mas eles tinham lá os trabalhos deles, né? Meu filho é muito envolvido com música, né? E eles pararam, né? Entendi. Tudo isso para poder vir me ajudar. Uhum. E daí acabaram ficando, né? Sem saber o que fazer. E eu sentada no meu quarto, desesperada, vendo na televisão tudo aquelas mortes, aquelas coisas horrorosas. E daí eu, no desespero, eu falei para Deus assim, Deus, eu preciso cair, mas eu tenho que cair de pé, porque eu tenho 3 filhos que eu levei comigo e eu não sei o que fazer. E daí, de repente, eu escutei uma voz que falou para mim, faz pão, mulher. Eu vou te dizer para você, eu jamais estaria aqui para te falar que não fosse verdade. E daí eu questionei comigo, como que faz pão? E de novo, eu sei, faz pão. Nisso desceu o Denis, que é o abaixo da Vânia. Falou, benção, mãe. Ele sabia que eu estava desesperada, né? Com as coisas tudo lá em cima, sem saber o que ia fazer. Arroz, feijão, tudo que nós tínhamos trazido do restaurante. E ele falou, a senhora quer pão? A senhora está com fome? Eu falei para ele assim, não, eu quero fazer pão. Ele falou para mim assim, como que a senhora quer fazer pão? Eu falei para ele, se a padaria aqui é perto, mãe, eu vou lá e compro o pãozinho para a senhora. Mas eu estava num estado tão de topor, eu não sei te explicar. E eu falei para ele, não, eu quero fazer pão. Ele, sem entender nada, assustado, chamou a Vânia desceu. E ela falou, você tomou seus remédios da pressão, da diabetes? Tomei, filha. Ela falou, o que está acontecendo? A senhora quer fazer pão, mãe? A gente vai ali na padaria e compra para a senhora. Daí eu consegui me soltar com a Vânia. E eu falei, filha, é porque vai vir a fome. E as pessoas vão precisar, vai vir a fome e vai precisar. Ela atendeu de pronto. E eu falei, amanhã eu vou receber minha pensão. Eu vou fazer uma listinha, você vai lá e compra as coisas para a mãe fazer. E ela fez. E no outro dia eu subi nessa parte superior e fiz 200 pãezinhos. Falei para ela, vai lá na comunidade e todas as comunidades têm uma pessoa que sabe o que acontece ali dentro, né? Que representa isso. A comunidade. E esse rapaz chamado Olegário, ele ficou muito feliz quando ela levou a notícia e ele mandou 20 pessoas. E esse pão deu para essas 20 pessoas. Só que 5 dias depois, meu filho vem, o Denis, e ele falou, mãe, ele me chama de azeitona. Azeitona, vai lá na frente e vê o que a senhora arrumou para sua cabeça. Quando eu saio lá, já tinha quase 50 pessoas. Não me passou na cabeça. Sabe quando você faz no piloto automático? E daí foi nessa hora que eu vi o peso da responsabilidade. Daí eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu fui no Banco do Brasil, porque eu era funcionária pública, o meu banco é o Banco do Brasil. Fui pegar empréstimo, mas não consegui. Minha filha saiu desesperada para ver se conseguia alguém que doasse alguma coisa. Para investir nos pães. Para investir no dia seguinte, né? Uhum. E daí eu tinha ganho umas abobrinhas, umas cenouras, eu não tinha mais nada para colocar no pão. Não tinha margarina, não tinha o leite, não tinha os ovos, porque foi tirado da minha pensão, quase que não durou. Daí eu comecei a fazer o pão e meu netinho de 8 anos, o Thales, que agora está com 13, ele chega com um celularzinho e falou, vó, o que a senhora está fazendo? Eu estava no auge do desespero naquele dia. Eu falei, fazendo pão, você não está vendo? Daí falou, calma, vó, eu quero gravar um vídeo. Daí eu falei, gravar vídeo para quê, Thales? Ele falou, você não precisa de ajuda? Eu gravo um vídeo e eu levo para o Mayan, que é o irmão dele,
na época tinha 14, agora está com 17. E ele joga nas redes sociais. Daí eu falei, poxa. Daí eu falei, então grava, eu tô fazendo aqui a massa, porque eu fazia tudo manual, né? Ele falou, não, a senhora tem que falar alguma coisa. Daí eu falei, tem um vídeo meu lá no YouTube que você pode ver eu falando. E no outro dia, no mesmo dia, meu neto jogou lá nas redes sociais, a minha rua foi uma loucura de gente trazendo doação. Era taxista trazendo dinheiro, era gente que queria saber quem era essa mulher, que até então ainda não era conhecida, Voto Tu, né? Era mães que traziam farinha e fubá da cesta básica, porque elas não tinham nem gás para fazer. Bom, enfim, foi uma loucura. E foi assim que começou o nosso trabalho mesmo, a ter força, né? E daí a gente viu o peso da responsabilidade, e a Vânia, muito guerreira, ela já sentou naquela mesa de onde ela não sai mais e começou a pedir doação e entrar nas redes sociais do nosso jeito. As crianças entravam e daí começou a vir, né? Os doadores. A primeira pessoa que foi nos visitar foi a Paola Carosella, Ana Paula Padrão, Dr. Felipe Rossi, que é um dentista famoso, que é por um sorriso, até nos ajuda hoje, né, em tratamento de dentição. Uhum. Eles foram os primeiros. No auge da pandemia, a minha rua teve muitas mortes, muitas perdas, né? E daí a gente começou a pedir máscara para colocar no pessoal na fila. Para você ter uma ideia, nós já estávamos com 80 pessoas na fila. Só para eu entender o quão impactante foi aquela cena que Deus falou com você. Você sai do Hospital de Clínicas em que ano? Eu saí do Hospital das Clínicas em 95. 95. E de 95 até a pandemia você trabalhou com comida? Sempre fazendo alguma coisa. Marmita, restaurante? Marmita, restaurante, montei barraquinha de churrasquinho em porta de salão. Eu sempre fui tentando alguma coisa, eu nunca fiquei parada. E isso sustentava você e a sua família? Com certeza. Comida. E aí... Salgados para festa, né? Me especializei em doces e salgados. Isso daí me deu um respaldo muito bom também. E aí quando você finalmente vai abrir o seu restaurante, que imagino que a esperança era muito grande ali, que agora vai virar, agora as coisas vão ficar cada vez melhores. Exato. A pandemia vem, você é obrigado a fechar o restaurante. E daqui a pouco toda aquela vida promissora, ela sumiu. Exato. Faliu o restaurante. Exatamente. Aí você tá sentada na cama, você falou? Isso, no meu quarto. Desesperada, pedindo alguma resposta. Exato. E você ouviu uma voz dizendo, faz pão. Faz pão. Você consegue descrever como é que é essa voz? Olha, sabe, eu já me peguei pensando assim, será que eu ouvi ou veio de dentro? Uhum. Tá? Ou veio de dentro? Eu acredito mais que veio daqui, sabe? Mas eu não sei te dizer com certeza. Eu sei falar para você que essa voz eu ouvi. Eu ouvi essa voz nitidamente. Primeiro faz pão. E depois, quando eu questionei, tornou dizer, faz pão. Isso para mim foi nítido. Mas essa voz é um sentimento. Você ouviu a frase ou você sentiu? Então, eu não posso falar para você que eu vi a frase, eu senti com certeza. Sabe, eu não sei te dizer, foi surreal, eu não sei, sabe, te dizer exatamente. E aí quando você aceita a sugestão de Deus, da voz ou do sentimento, as coisas começam a acontecer de uma maneira quase que inacreditável, né? Depois que você aceitou a sugestão. Exatamente. E vou te dar uma prova viva disso. Foi um chamado de Deus, sabe? Não foi por tudo que eu vivi, pela experiência que eu tive de ficar numa fila de pão, porque eu também fiquei para cuidar do meu filho. Você entendeu? Foi uma coisa muito forte que eu nunca vou saber te explicar realmente, né?
Mas a partir daí, com todas as dificuldades que a gente teve e tem, nunca faltou um dia que a gente não pudesse colocar o pão na mesa dessas pessoas. Então você me fala, não é Deus? Eu não tenho o que falar para você se não foi Deus. Eu tinha arroz, feijão, eu tinha tudo para fazer lá em cima. Eu fechei um restaurante, eu tinha condições de fazer marmitex, como um monte de pessoas estavam fazendo. Por que o pão? Você entendeu? Eu não trabalhava com pão. Eu não sabia, na verdade, fazer o pão. Eu aprendi algumas coisas básicas do Batuíra, numa instituição, mas era um grupo de pessoas que nós fazíamos em grupo, uns 15 anos atrás, entendeu? E de repente eu me pego sozinha fazendo, começando com 200 pães, e eu cheguei a fazer 800 mil pães na mão. Você consegue entender uma pessoa amassando uma massa para você tirar dali 800 mil pães na mão, boleando com essas mãos aqui, a gente levantando 5 horas da manhã, subindo nessa parte superior, a minha filha descia às 7 horas para vir me ajudar, Deus, a Vânia e eu dava conta de fazer 800 mil pãezinhos, amassando e boleando na mão, porque eu não tinha maquinários. Em um dia? Em um dia. Nós saíamos todos os dias de lá de cima do salão, 11 horas da noite, 11h30 até meia-noite. Porque era um forno que eu tinha que dava para assar 48 pães por cada amassada. Então você faz a dinâmica aí. Uhum. Eu tinha que, no intervalo que estava crescendo, eu tinha que saber o tempo para mim poder começar outra massa, para não passar da fermentação, para conciliar. Você entendeu? Saindo uma fornada, colocando outra. Eu nunca tinha feito pão assim na minha vida. E o mais interessante é que não era pão para vender. Não era. Era para doar. Não tinha benefício próprio nenhum nessa atitude. Exato. E o que te mantinha, o que te dava força para fazer, por exemplo, 800 mil pães num dia? 800 pães. 800 pães era a voz de Deus? Ela estava sempre ali contigo? Não que foi repetindo, né? Mas foi uma força muito espiritual, muito grande que me moveu. Eu tenho diabetes, eu tenho 5 pinos aqui nesse pé. Meu pé é totalmente, olha aqui, ó. Meu pé é assim, eu tenho 5 cirurgias, né? E eu subia bem e descia com meus filhos me descendo, porque eu tenho uma escada horrorosa, eu não descia sozinha, né? Ou então eu descia de muleta ou de bengala. Descia mais ou menos 11 horas, 11h30, a Vânia subia para casa dela e eu descia. Quando era no outro dia de manhã, 5 horas, eu estava assim em cima fazendo esse pão. E a lembrança daquela voz te energizava a manter? Com certeza. Se não fosse isso, eu não teria conseguido, não estaria aqui falando com você, com certeza. Foi algo espiritual muito grande. Eu sempre falo que eu não fui fazer pão falando, a mídia vai vir. Não, você entendeu? Algo muito forte me tocou. E para as pessoas terem noção do quão forte e impactante foi isso, 1 ano depois o Luciano Huck estava na tua casa, né? Exatamente. Olha que loucura. Quando ele vai, na gravação, porque a gente não esperava, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente na minha fé. Isso vem de lá de trás do colégio. Eu sempre falava para eles que um dia o Luciano ia aparecer. Por quê? Porque eu escrevia cartas. Eu escrevi 50 cartas para o Luciano. 35 para mim, 35 para as pessoas da nossa comunidade. Não, ao contrário, 35 para mim e 15 para as pessoas do meu entorno, né? E nunca obtive retorno. Também não sei se eu mandava certo, né? Não sei. E nunca aconteceu. Mas eu sempre tinha dentro de mim que um dia o Luciano ia aparecer. No entanto, que sempre eu falava para o meu filho caçulo, Diego, vamos arrumar dinheiro para arrumar essa laje, porque o dia que o Luciano vier aqui, né? Você quer casar e quer ter uma casinha, vamos deixar arrumado. Ele ria. Luciano não vem nada. Né? E no dia que eu menos esperava, o Luciano apareceu.
Padre Fábio ficou sabendo do nosso trabalho logo no começo. O Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello. E o assessor dele estava assistindo a Record. Foi a primeira matéria que nós tivemos da Record. Foi um amigo nosso que chamou. E o assessor dele estava assistindo e o padre estava tomando banho, que ele ia presidir uma missa. E quando ele saiu, o assessor dele falou: olha, eu vi uma história aqui que é fantástica. Uma senhora que tem diabetes, pressão alta, né, anda com dificuldade, mas ela está fazendo um trabalho na Brasilândia, onde o índice de Covid está muito alto e todo mundo usando máscara, os filhos passando álcool na mão das pessoas, e ela está fazendo pão. E gravei essa matéria para o senhor ver. Daí o padre assistiu e já pediu imediatamente para entrar em contato, né? Daí conseguiu falar com a minha filha, né? Alguém da assessoria dele. E o padre, como ele tem conhecimento na televisão, né? Amigo do Luciano, eu vi ele falando com a Fafá de Belém, eu vi ele falando com a Xuxa, com a Ivete Sangalo, e um dia ligaram na minha casa: olha, o padre está fazendo um sermão, né? Porque naquela época não podia sair para presidir missa, né? E na igreja dele de Taubaté, o sermão ele estava falando dessa mulher que estava fazendo pão. E as coisas começaram a tomar, né, corpo. E daí o Márcio Alaor, que é o vice-presidente do BMG, pediu para fazer uma live com ele. Ele falou: eu faço, mas o dinheiro eu quero que seja revertido para o Instituto tal. E foi a primeira doação grande que nós recebemos. Só que essa doação ficou parada 2 meses, porque entrou um valor alto e eu tinha medo de mexer. E a gente precisando de tudo, e a minha filha, coitada, totalmente sem saber o que fazer, eu não falei: como que eu vou mexer nesse dinheiro? Medo, né? E até que ela pediu conselho para a Paola falou: não, fala para sua mãe. Vocês estão quantos meses aí? Já estava acho que uns 4 meses trabalhando assim, né? Foi tudo muito rápido, né? E daí ela me aconselhou, foi aonde eu liberei, falei: então, né? Mas a gente vai ter que fazer aí colocar um contador, eu não sei, correr atrás dessas coisas, porque a gente tem que ter prestação de contas, né? E depois disso, a gente começou a ver a Vânia, essa parte burocrática. Dr. Felipe Rossi pagou todas as documentações do Instituto. E o advogado, até hoje, ele trabalha com a gente, né, voluntário, não largou a gente, né? Quando a Vânia falou que não poderia pagar os honorários dele, né, daqui para frente, ele falou: não, eu vou ficar com vocês pro resto da vida. Então hoje a gente tem, né, esse respaldo. E depois o Luciano apareceu. Primeiro ele mandou os maquinários, porque ele não podia vir, né? Foi um grupo de senhores de meia idade que falou para mim que era de uma faculdade, que eles foram lá para ver, né, a forma de ajudar. E eu acreditei. Né? Eles ficaram lá o dia todo com a gente. Eles fingem que eles são de uma faculdade e querem só ver como é que funciona ali a fábrica de pães. Ali. Isso. Tá, aí eles analisam o lugar e aí depois disso que acontece o quê? Então, daí eles ficaram lá o dia todo. Um casalzinho falou: posso acompanhar a senhora em tudo que a senhora estiver fazendo? Pode. Daí quando foi umas 5 horas da tarde, ela pediu para me colocar um microfone, porque alguém da faculdade já tinham mandado para eles e eles estavam interessados em nos ajudar, né? E eu acreditando piamente que era isso, né? E daí, de repente, eu fiquei sentadinha assim, ela mandou eu sentar para esperar que iam falar comigo. Daí parou um caminhão com todos os maquinários que nós precisávamos, né? Eu achando que era a faculdade que tinha mandado, já era o Luciano. Daí ele falou: se a senhora confiar em mim, quando tiver todo mundo vacinado, eu venho para conhecer a senhora e o seu trabalho. Depois de 1 ano ele veio. Ah, então antes daquela matéria, ele mandou o maquinário? Todos os maquinários. Ele mandou o forno, que já era o meu forno, que eu ia das 5 da manhã até as 11 da noite, 11h30. Esse forno
Eu faço hoje 2.000 pães das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Olha, você vê a diferença. Sim. Mandou os pães que eu boleava, né? Que me deu um derrame nesse dedo, paralisou esse aqui, que já não faço mais esse movimento. Eu tenho a máquina que passa todos os pãezinhos para mim. Então, E quando ele mandou o maquinário, você já sabia que era ele. Ele não escondeu durante um ano. não, já falou. porque ele falou comigo. Uhum. A minha filha, ele chamou a minha filha, a Vânia. Né? Daí quando a Vânia veio no celular, que parecia que era amigo de 20 anos, oi Vânia, que não sei o quê, ela veio desesperada me dar o celular, né? Daí quando eu olho ele, eu quase tive um troço, né? E se passa, né, um filme na sua cabeça. Uhum. Daí ele falou que estava mandando os maquinários, que não podia ir por causa da pandemia, não podia ter aglomeração, né? Mas assim que eu estivesse vacinada, e ele também, e que ele iria lá me visitar. Aí um ano depois ele vai lá. Ele vai. E aí tem aquela matéria que eles reformam tudo lá. Né? Exatamente. Mas no dia que ele apareceu lá, você sabia que ele ia aparecer? Não sabia. Olha, meu coração é bom, viu? Ele é forte. Porque não sabia, né? E daí a gente é muito descrente também, né? Luciano vai vir, já deu os maquinários, né? Tá tudo pronto. Ele vai vir fazer o quê? Daí, justo naquele dia, a gente foi fazer uma limpeza no estoque, porque eu falo, Deus toca na gente. Eu chamei meus filhos, falei, amanhã eu quero isso aqui tudo em ordem, tudo arrumadinho. Ai, mãe, vai mexer para quê? Vamos arrumar. Eu estava lá junto com meus filhos, fui olhar, né? Que eles não me deixam fazer. Daqui a pouco o Luciano, ele entra, eu não vi, ficou escondido. Daí eu vejo minha neta muito assustada, olhando assim num ponto. Eu falei, o que está acontecendo que você está assustada? Daí ela não falava, que ela não conseguia falar, do susto, né? Daí quando eu coloco a cabeça para fora, era o danadinho do Luciano que estava lá. Com as câmeras, tudo. Meu Deus. Mas eles entraram na casa sem você saber que eles iam. Sem saber. Quando você viu, tinha um monte de câmera lá dentro. Exatamente. Depois nós ficamos sabendo que esses pessoal que falou que era da faculdade, não era. Eles foram lá mesmo para ver, conversaram muito comigo. Daí pediram para descer no andar de baixo. Eles mediram tudo, né? Eu não desci, eu ia descer, não, pode ficar aí, não desce a escada. Daí eles ficaram lá, né? Meu filho foi descer também, eles pediram para subir. Não, a gente só está conversando aqui com o pessoal, né? Eles enganam muito. Daí as crianças sempre falavam que tinha um drone em cima do meu instituto, né? Mas eu não podia imaginar que era eles ficaram monitorando muito tempo. Teve pessoal da equipe dele que ficou na fila para saber do nosso trabalho. Teve pessoal que passou ali no horário da entrega do pão, viu a Vânia entregando o pão. Então, eles ficaram monitorando. Né? Depois a gente ficou sabendo de todos esses procedimentos, né? E eu nunca percebi nada, nenhuma de nós. A Vânia só toda hora levava susto, né? Porque ele aparece assim de repente. E aí ele reformou a sua casa inteira, né? Eu vi a matéria, ficou lindo. Exato. Ele reformou o lugar onde vocês faziam o pão também, né? Ficou bem profissional. Isso. E tudo isso porque você ouviu a voz de Deus e falou sim. Com certeza. Isso é o mais interessante da história. Com certeza. Porque quando ele chega para reformar, eu falei para ele, Luciano, eu não quero mais casa bonita. Né? Eu te escrevi cartas, eu não consegui, tá tudo certo, mas hoje eu não preciso de casa bonita, de casa grande. Então eu tô doando a minha casa para o instituto. Hoje, se você for lá é o instituto. Eu tenho um quartinho com banheiro, né? Porque ele falou, vó, a senhora vai viajar e a gente vai ver como que faz aqui, né? Então, restou para mim um quarto, um banheiro. Meu filho morava comigo com meu neto. Quando a gente vem para a reforma, ele perdeu o quarto dele, né? Com o meu neto, porque montou uma sala que hoje a gente tem a psicóloga que trata dos nossos idosos e as nossas crianças, que é fundamental para mim esse tratamento. E meu filho vai morar com o meu outro filho, né? Meu neto sai e vai morar com outro filho, e eu acabei ficando sozinha nessa casa. Então hoje eu tenho meu quartinho, meu banheiro, o resto é tudo instituto. E aí lá tem como é que se fala? Vocês ensinam o pessoal a fazer pão? Tem psicólogo? O que mais que tem lá? Olha, tem
com o tempo você vai vendo que só o pão não resolve. Você tem que mostrar para essas pessoas, né, que eles têm que ter dignidade, ter tirado o suor, o pão, né? Você vai, né, vendo as necessidades e você vai tá vendo que aquilo ali não vai resolver a vida deles. E eu e a Vânia, a gente tinha muito esse embate, né, de tirar eles da fila do pão. Então a Vânia correu atrás de parcerias. Hoje nós temos Senai, Sebrae, nós temos, né, vários órgãos que nos ajudam, né, com cursos profissionalizantes. E amanhã nós vamos inaugurar a nossa segunda etapa de computação avançada, né, onde o ano passado nós formamos 13 jovens, né, um curso de 6 ou 7 meses, e quando eles saem de lá, eles saem com o computador, né. É uma parceria com a Ubuntu e com uns funcionários do Banco Itaú, que eles vêm fazendo esses trabalhos aqui fora, principalmente para a nossa periferia. Nós temos um jovem que foi chamado até para trabalhar, eu não me lembro o nome, mas para fora do Brasil, né, com esse curso. Curso maravilhoso. Que acontece no Instituto. Eu aluguei uma sala, porque o Instituto ele é pequeno, ele não tem um espaço físico, né? Nós temos um terreno lá, que é onde era do meu marido, ele era filho único, faleceu, e meus filhos são herdeiros, eles acabaram doando para o Instituto esse terreno, né? Foram morar de aluguel, mas a gente não tem condições ainda de construir. Nós vamos, se Deus quiser, construir ali um prédio. E eu tive que alugar, porque quando apareceu essa escola eu falei, não, eu vou pegar. Daí meus filhos correram, acharam essa sala num preço, né, acessível, e a gente assumiu o aluguel, e foi onde nós formamos. E o ano passado. E esse ano, amanhã é a inauguração de novo. O Itaú mandou mais computadores. Nós temos hoje 30 computadores e amanhã vai ser a inauguração. Crianças a partir de 12 anos, né, vão fazer esse curso. Para quem está vendo esse programa depois, amanhã é 29 de janeiro de 2024. Que aí o pessoal pode ver em fevereiro, né, para saber que momento a gente está agora. Então, do Sim pro Pão, criou-se uma escola que salvou já algumas pessoas e vai salvar cada vez mais, né? Filho, muitas pessoas, né? Porque muitas conseguiram empregos no metrô que está fazendo lá na Brasilândia, né? Elétrica leve, mulheres que foram fazer também de elétrica leve, como que chama? Eu esqueci o nome agora, enfim, né, nós conseguimos empregar alguns jovens, né, porque o nosso intuito agora, nossa meta principal é isso, né, e eu dou aula de panificação e confeitaria, tem mãezinhas que já estão conseguindo empreender, né, fazer as suas coisas em casa, já não precisa vir na fila do pão, porque quando a gente ganha farinha, a gente, para essas mães que estão empreendendo, a gente manda farinha, né, o insumo para fazer esses pães. Então, hoje, o Instituto da Vó Tutu é uma referência, tá? Para você ter uma ideia, quando falta fralda no posto lá, eles mandam vir buscar aqui no Instituto da Vó Tutu. Então, nós temos parceiros, né, que nos ajudam nesses itens, né? E é uma correria, é uma luta todo dia, né? Porque se fosse só farinha, estava tudo certo. Mas hoje lá é uma referência. Até para enterrar os seus mortos, quando está sem gás, né? Eles nos pedem. Hoje foi uma senhora lá chorando, que estava com dor de dente. A gente já entrou, eu entrei em contato para ver se conseguia. Quem faz esse trabalho é a Vânia. Então hoje eles nos procuram para tudo. Para a escola, para tudo. Tem uma história muito interessante que é a história da revista Veja. Que eu vi você contando essa história. Que quando você trabalhava como doméstica, não deixaram você ler e depois você saiu na revista Veja. Exatamente. Pode contar essa história? Então, na Dona Arminda mesmo, né? A Sônia de Souza Lima, a filha dela, que era arquiteta, né? E ela fez a inscrição dessa revista e chegou a primeira revista. E estava na mesinha da salinha, e eu fui tirar o pó, e eu peguei a revista, na curiosidade, eu só olhei assim, né?
porque eu sabia que ia chegar, porque ela já tinha me avisado. E a minha patroa, ela, quando ela me viu com a revista, ela falou, não põe a mão nessa revista, essa revista não é para você, né? Daí eu falei, não, eu só estou tirando o pó da mesa, né? E ela ficou assim meio contrariada e tudo bem. Anos depois, né, me pega de surpresa. O Arnaldo Lorenzato, ele foi lá, não se identificou, ele ficou mais ou menos 1 hora lá, entrevistando a avó Tutu e a Vânia. No final, ele fala para mim se eu gostaria de ir numa festa da revista Veja. Quem é que não gostaria de ir numa festa da Veja? Mas eu nem parei para raciocinar. E dias depois, ele manda o convite, né? E nós fomos. Eu gosto muito do jeito da minha filha, porque eu já sou idosa, já passei por tudo na vida, e eu ainda fico meio assim com receio, né? Mas a Vânia não, ela enfrenta, ela vai. Eu acho muito bonito isso nela. Não, a gente tem que ir, nós fomos convidados, sim, enfim, nós fomos ali no Allianz Parque. Quando eu cheguei lá, eu me senti muito mal, é lógico, porque era pessoal da mídia, da classe alta, e eu me senti fora do ninho. Eu até queria vir embora. Ela falou, não, a senhora vai ficar, né? Ah, mas está todo mundo olhando, e aquelas coisas, né, que a gente passa, mulher negra da periferia passa. E ela falou, não, a senhora vai ficar. Eles podem não saber por que a senhora está aqui. Eles podem até não saber. Mas quem convidou a gente sabe. Daí, eu me descontraí um pouco. Logo eu encontrei com a Helena, uma pessoa maravilhosa, a Helena Rizzo, que é da Masterchef. Ela já tinha nos ajudado bastante também, uma pessoa fundamental. E ela me deu força. Ela falou, vó, não fica assim. Se a senhora foi convidada, algum motivo tem, né? Fica bem, né? E eu me descontraí um pouco, logo nos chamaram, e quando nós sentamos lá no palco, as pessoas se acomodaram, e eu perguntando para a Vânia, o que a gente está fazendo aqui? Você sabe de alguma coisa? Mãe, eu não sei. Estava eu, a Vânia e minha nora. E quando começa, daí eles começam, olha, hoje é a primeira vez que a gente vai premiar uma causa social. Até aí eu não tinha ainda entendido nada, né? Mas quando falou da Brasilândia, uma mulher que estava fazendo todos os dias 2.000 e poucos pães, eu desmontei. Eu não tinha nem força para levantar. A Vânia, que é forte, ainda acho que ficou mais, né? E a gente recebeu essa premiação de causas sociais, que o Arnaldo, ele nos falou que seria como um Oscar brasileiro, né? Uhum. Que tem muita relevância. E isso para mim foi muito forte, né? Foi a história da revista. Uhum. Na hora, né? Você lembrou da cena na hora que anunciaram o prêmio? Exatamente. Vem que nem um filme na sua cabeça, né? E eu acho que isso é que me causou mais emoção ainda, porque um dia eu não pude pegar a revista. No outro dia eu estava lá, representando o meu povo, representando a Brasilândia. Então a vida da gente é uma roda gigante, sabe? E é isso que fortalece, filho, sabe? É essa fé que eu carrego, essa é a minha verdade que eu carrego. E é isso. Aquela vez que você ouviu Deus falando para fazer pão, foi a primeira vez que você ouviu Deus ou já tinha escutado algo parecido outras vezes? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Nunca tinha ouvido, não. E agora, olhando para trás, a sua história inteira, quando você enxerga a sua história inteira, o que você acha que você tem de especial para ter sido a, digamos assim, escolhida para ouvir aquela mensagem e fazer tudo que você fez? Amor. Amor. É um amor que não cabe no peito, sabe? É saber que, de alguma forma, por mais pobre que eu seja, eu estou conseguindo amenizar um pouquinho a vida dos meus iguais. Eu sempre falo que
Não tem diferença. Às vezes as pessoas idolatram muito a avó Tutu e isso para mim não é bom. Eu não me sinto bem. Hoje em dia eu não consigo subir na parte superior quando está entregando os pães na fila, porque elas querem me abraçar, querem me beijar, elas querem contar a história delas. Eu sou uma pessoa normal, eu vivo a mesma miséria que eles. A única coisa que mudou é que eu estou de um lado fazendo pão e eles recebendo. E não é nada mais do que um dia alguém fez pela avó Tutu. E eu sou grata a Deus por ter me inspirado para fazer isso. Um jeito de eu saber que eu passei por aqui e fiz alguma coisa e deixar esse legado para os meus filhos, sabe? Passar isso para os meus filhos, porque hoje nosso trabalho lá é entre família. Eu tenho um netinho que chama o Thales, que ele está com 13 anos. Enquanto eu não deixei ele subir para trabalhar com esse pão, ele não sossegou. Hoje ele faz o pão. Com 13 anos, ele ajuda a minha nora, que é a cabeça, porque hoje eu não tenho mais condições físicas para ficar, por causa do pé, por causa da mão. E ele ajuda a fazer esse pão. São 2.400 pães. Eu tenho muito orgulho de saber que a minha família está inserida ali, sabe? Que eu sofri muito, mas eu consegui passar o que é melhor para meus filhos. É o amor nas pessoas, é a gente ter responsabilidade, não se vitimizar porque é pobre, porque é negro, porque nós temos nosso espaço aqui, né? E hoje eu me sinto uma mulher realizada. Eu sei que se amanhã eu for embora, meus filhos vão dar continuação, sabe, nesse trabalho. Então essa voz de Deus, para mim, foi como se fosse um parto, sabe? Como se eu tivesse parindo um filho, porque é muito gratificante, é muito bom fazer esse trabalho, sabe? Eu todo dia, quando termina o expediente, eu agradeço a Deus por ter conseguido levar o pão na mesa das minhas crianças, dos meus idosos. Eu tenho mais de 40 idosos que andam 2 quilômetros para buscar pão. Não é fácil. De muleta, com áscara nas pernas, sabe? Mas vão ali pegar o pão e a gente sabendo que a gente consegue dar o mínimo para essas pessoas, para mim não tem preço. Antes da gente encerrar, eu queria te perguntar e te pedir para te perguntar o que você tem para dizer para alguém que esteja agora numa situação muito ruim na vida, sofrendo parecido ou mais leve do que você passou, e como que você chegou até aqui, como é que você ensinaria alguém a nutrir esses sentimentos bons e esses sentimentos de perdão e de ajuda e coisas positivas? Olha, o que eu posso falar é que por mais difícil que seja, por mais duro que seja a sua vida, não perca a fé. Eu sempre falo que eu sou uma mulher de muita esperança. A minha esperança move a minha fé. Não adiantaria eu ter fé se eu não tivesse esperança. E que acredite, sabe? Que ninguém é tão pobre que não possa doar, né? Quando eu falo isso, eu falo com uma convicção, porque a nossa doação não é só o pão. Nossa doação, ela é o olhar. É você, no olhar, hoje a gente entende quem está precisando. É muito lindo quando as pessoas chegam lá e a Vânia dá bom dia e ela percebe por olhar que aquele dia não está bom para aquela pessoa. Aguarde um pouquinho, depois a gente conversa. E dali sai coisas que eu vou te falar para você, que não é fácil. Então, você que está do outro lado, se espelha no nosso trabalho. Não estou falando na avó Tutu, no nosso trabalho, porque não é só a avó Tutu, existe outras pessoas por trás disso. Se espelham, vai procurar ajuda sim, sabe? Mas eu acho que para que a gente saia desse ostracismo, que não é bom você ficar numa fila de pão, dependendo de comida, de gás, é a gente ter a consciência que nós temos que trabalhar, que nós temos que estudar, ensinar os nossos jovens que tudo começa a partir da educação, sabe? E que nós somos responsáveis por isso, instruir os nossos jovens.
Eu estou falando isso para eles que estão desse lado, porque o nosso melhor a dificuldade hoje é conscientizar esses jovens estudar, porque não tem incentivo dos pais e vai criar-se um círculo vicioso. Hoje o pai está na fila do pão, amanhã com certeza eles vão estar, sabe? Nós temos cursos maravilhosos lá, mas quando chega no dia, essa semana, esse mês, para a Vânia é um mês crucial, porque eles não entendem que eles vão mudar a vida deles a partir da educação. Então eu falo para todos que estiverem assistindo a avó que pobreza a gente debate com garra, estudando, aprendendo, né? E ter força, né? Eu sempre fui uma mulher de luta e já vivi na mesma situação que muitos vivem, mas eu não me deixei abater, sabe? E aonde teve espinho, eu quis mudar a minha história, eu quis plantar flor, porque eu não podia ficar só chorando, porque eu tinha 5 filhos para sustentar, e fora esses 5 eu peguei mais 4, eu sou mãe de 10 filhos, biológicos 6 e mais 4. E eu superei, eu fui mãe solo e superei, entendeu? É lutar, é acreditar, é ter esperança e ter fé. Não tem outra química que possa eu falar agora nesse momento como mulher periférica, sabe? Qualquer uma pode ser tutor. Não carregar sentimentos ruins, né? Não carregar. Isso daí só te leva para trás. Você entendeu? Quem quer ficar com uma pessoa que está só guardando sentimentos ruins? Não é? Você não passa nada de bom para as outras pessoas, né? Quando você começa a mudar de dentro para fora, né, você vê coisas lindas, né? Do lixo a gente tira coisas maravilhosas, não tira? Né? Então é isso, não guardar sentimentos ruins. Você me falou essa frase que é fundamental. A gente deixou um QR Code durante todo esse episódio para quem quiser doar. O site é votutu, sem acento, votutu.org. Tem mais algum recado que você quer dar sobre as doações, sobre como o pessoal faz? Deixa eu... Passa o microfone aqui só para o pessoal ouvir. Como ela falou, o Instituto está passando por uma situação bem complicada agora, esse começo de ano. É que, na realidade, 2024, por conta das coisas que aconteceu no Sul, foi muito difícil para quem está no terceiro setor, né? Então, as doações caíram muito. E desses 5 anos que nós vamos completar agora em abril, 2024 foi mais difícil e esse começo de ano está sendo mais difícil. Então, nós estamos sem caixa. Hoje nós temos insumos, né? Alguns, né? Farinha não falta mais, margarina, mas tem coisas que a gente precisa comprar diariamente, manter limpeza, água, luz, né? Pagar quem está lá trabalhando também. E então tá bem complicado porque não tem caixa. Nós tínhamos que ter um caixa de 25 mil pelo menos por mês e hoje nós não temos 2 mil em caixa. Então tá bem complicado. Então quem puder ajudar através de Pix vai estar fazendo um bem enorme para que nós possamos continuar nossos trabalhos e também manter os cursos, né? Porque não está podendo ter curso fora esse de informática que veio através de uma emenda parlamentar. O site é votutu, sem acento.org. Aí ele tem uma aba, né, que é Seja um Doador. Ali tem vários planos que você pode doar por mês automaticamente, né? Fora o Pix, você pode doar também. Tem ali o CNPJ. Para quem estiver ouvindo no Spotify, eu vou falar o CNPJ para você agora. 42155 551 1000 ao contrário 74. E aí, se você quiser conferir direitinho, lá é votutu.org/doacal. E a gente vai botar um QR Code. A gente deixou um QR Code nesse episódio, durante o episódio inteiro. Num cantinho aí, você pode escanear e doar para a instituição. Votutu, obrigado pela participação aqui. Parabéns pela sua história e esperamos que o pessoal veja isso aqui e ajude lá mais um pouco. Eu que te agradeço, tá?
Me desculpa pela emoção, mas não tem como, claro, né? Meu neto sempre, quando eu saí de lá, vó, não chora. Né? A senhora só chora, né? Mas quando você carrega a sua verdade, você não dá para mudar uma vírgula. Essa é a história da Vó Tutu, né? Mas trago com muita garra, com muito orgulho, né? E quero agradecer vocês por nos ter convidado, porque sempre é uma esperança para a gente, né? Como a Vânia falou, nós estamos numa fase difícil, porque o custo é muito alto, né? E a gente pede o olhar dessas pessoas que vão nos visitar. Nós temos tudo ali, as nossas obrigações, tudo direitinho. É um trabalho muito sério e a gente precisa realmente que as pessoas tenham esse olhar para que a gente possa, né, dar continuação. Boa. Muito obrigado. De nada.